Era para ser só mais uma tarde comum numa fazenda do interior. Mas tudo mudou com a chegada de um envelope misterioso, esquecido pelo tempo. Um envelope amarelado, marcado pela poeira, e com um remetente que fez o coração de Leonardo parar. Dentro dele, estavam as palavras do irmão que ele perdeu há mais de 20 anos. Uma carta escrita nos últimos dias de vida de Leandro. Sim, o Leandro da lendária dupla Leandro e Leonardo. Mas o que Leonardo não esperava era que aquela carta escondia muito mais do que despedidas. Ela guardava um segredo que ficou, enterrado por décadas, letras de músicas inéditas, escritas em silêncio, escondidas num caderno secreto. O que aconteceu a partir desse momento é uma das histórias mais emocionantes da música brasileira. Uma homenagem inesperada, um reencontro entre irmãos separados pela vida, e uma última canção capaz de fazer o país inteiro chorar. Fica até o final, porque essa história vai arrepiar você do começo ao fim e provar que algumas vozes nunca se calam. Tudo começou numa tarde aparentemente comum de segunda-feira, daquelas em que o tempo parece caminhar devagar e tudo segue seu curso natural. Leonardo estava em sua fazenda, lugar onde o silêncio tem som, onde cada canto carrega uma lembrança e cada árvore parece sussurrar histórias antigas. O ar estava morno, e o sol desenhava sombras suaves no chão de madeira da varanda. O vento balançava levemente as folhas das mangueiras, e o canto dos pássaros completava aquele cenário quase cinematográfico. Era mais um dia qualquer, ou ao menos parecia ser. Até que, num ritmo preguiçoso, um carro dos Correios se aproximou, levantando uma nuvem de poeira avermelhada na estrada de terra. O barulho dos pneus se misturou ao ranger do portão de ferro, que se abriu devagar. Nada fora do normal, até o instante em que o entregador desceu com um envelope nas mãos. Mas não era qualquer envelope. Ele era envelhecido, amarelado como páginas de um livro antigo esquecido numa estante. Tinha marcas de poeira acumulada, pequenos rasgos nas bordas, e o mais curioso, um selo dos anos 90. Um detalhe que não fazia sentido algum nos dias de hoje. Leonardo se aproximou com passos lentos, sentindo o coração acelerar sem motivo aparente. O entregador, visivelmente confuso, disse apenas: "Chegou hoje cedo no centro de distribuição. Era para estar aqui há muito tempo, mas apareceu agora, no sistema." Leonardo pegou o envelope, virou-o nas mãos, examinando cada detalhe com um misto de desconfiança e nostalgia. E então, seu mundo parou. Ali, escrito à mão, com uma caligrafia que ele jamais conseguiria esquecer, estava o nome do remetente, Luiz José Costa. Por um instante, o tempo pareceu se dobrar sobre si mesmo. As mãos de Leonardo começaram a tremer, e ele sentiu o peso dos anos cair sobre seus ombros de uma só vez. Luiz José Costa. O nome verdadeiro de Leandro, seu irmão, seu parceiro de palco, sua metade artística e emocional, falecido há mais de 2 décadas. Era como ver um fantasma através do papel. Seu coração começou a bater mais forte, num compasso descompassado, como se tentasse acompanhar o fluxo de pensamentos e lembranças que, de repente, invadiram sua mente. Era impossível. Como aquela carta, com aquele selo antigo e aquela letra inconfundível, poderia estar ali, intacta, nas mãos dele, depois de tanto tempo? Como algo vindo do passado, de um passado que ele acreditava enterrado, pôde atravessar os anos e reaparecer assim do nada, com uma mensagem que ele ainda nem havia lido. Sem conseguir conter a avalanche de emoções que tomava conta de seu peito, Leonardo se afastou em silêncio. Suas pernas pareciam mover-se por instinto, como se o corpo soubesse exatamente para onde ir antes mesmo que a mente processasse qualquer decisão. Ele entrou no escritório da casa, um cômodo reservado, onde guardava seus discos antigos, fotos da dupla, troféus, lembranças da estrada e uma escrivaninha de madeira que carregava o peso dos anos. Assim que fechou a porta, girou a chave e a trancou com um estalo seco que ecoou no ambiente silencioso.
O ar ali dentro era denso, impregnado por memórias. O único som audível era a respiração ofegante de Leonardo e o leve ranger da cadeira, de couro quando ele se sentou. Com mãos trêmulas, puxou uma pequena lâmina do bolso e rasgou o envelope. Devagar, como se estivesse desenterrando um segredo guardado pelo próprio tempo. O som do papel se partindo cortou o silêncio como um sussurro de outro mundo. Dentro do envelope, havia uma única folha, dobrada em 4 partes simétricas, cada vinco marcado com precisão. O papel amarelado e levemente enrugado tinha manchas marrons nas bordas, marcas do tempo, talvez da umidade ou até de lágrimas. Quando desdobrou o papel, Leonardo sentiu o coração apertar. Aquela caligrafia era inconfundível. Letras firmes, porém inclinadas, com traços que ele conhecia desde a infância. As primeiras palavras foram como um soco no estômago. Se você está lendo isso, é porque eu não estou mais aí com você. Leonardo levou a mão ao peito, como se tentasse conter algo que escapava por dentro. Uma dor antiga, que nunca cicatrizou por completo. Leandro, seu irmão, seu espelho, havia escrito aquelas linhas nos últimos momentos de vida, num tempo em que já sabia da gravidade da doença que enfrentava em silêncio. Não quis alarde, não quis despedidas públicas. Preferiu deixar apenas um fragmento dele, exclusivo para o irmão que mais amava. À medida que lia cada linha, Leonardo era levado de volta no tempo. As palavras reavivavam lembranças da infância, na pequena casa onde cresceram, os banhos de rio, as travessuras, os primeiros acordes no violão velho do pai. Leandro também fez confissões, sentimentos que nunca conseguiu expressar em vida, medos que guardou para si, e conselhos que gostaria de ter dado nos momentos mais difíceis. Falava sobre fé, sobre família, sobre seguir em frente mesmo quando a dor parecia insuportável. Cada frase era um mergulho em um passado que, embora feliz, agora vinha coberto de saudade. Mas o que realmente derrubou Leonardo foi o final da carta. Um trecho inesperado, que parecia deslocado das memórias e mergulhava em algo ainda mais profundo. Leandro revelava algo que nunca havia sido mencionado antes. Um segredo enterrado. Uma verdade que mudaria para sempre a forma como Leonardo enxergava tudo o que viveram juntos. E naquele instante, ele soube. Aquela carta não era apenas uma despedida. Era o início de uma nova história. Leandro contou com uma sinceridade que atravessava o papel, que antes de partir deste mundo, havia tomado uma decisão silenciosa, mas profundamente simbólica. Esconder um caderno. Um caderno simples, mas carregado de sentimentos intensos, onde ele depositou algo mais precioso do que qualquer bem material. Suas últimas músicas. Eram composições íntimas, feitas nos momentos mais sombrios do tratamento, quando a dor física parecia insuportável e o futuro incerto. No entanto, mesmo nesses dias difíceis, a chama da criação artística jamais se apagou. Leandro escrevia, quando mal conseguia ficar de pé, escrevia quando as noites eram longas demais e o silêncio do hospital parecia engolir tudo. Ele escrevia por amor, por fé, por saudade e por Leonardo. Eram canções que ele nunca mostrou a ninguém, guardadas como um tesouro escondido, como se ele soubesse que um dia alguém, e esse alguém só poderia ser o irmão, precisaria encontrá-las para entender algo maior, algo que a vida, em sua pressa, não permitiu revelar em voz alta. Na carta, ele descrevia com detalhes o local exato onde o caderno estava escondido. Não deixou margem para dúvidas. Naquela velha gaveta do nosso estúdio, escreveu. Mas, não a gaveta normal. A falsa, lembra? Aquela que o pai mandou fazer com fundo duplo para esconder os vinis raros. O antigo estúdio, local onde os dois passaram horas criando melodias, rindo, chorando e construindo a identidade musical que emocionou milhões, estava desativado há anos. Desde a perda de Leandro, Leonardo nunca mais teve coragem de voltar lá.
Era como entrar num templo em ruínas, onde cada centímetro carregava memórias quase sagradas. Mas após ler aquele trecho da carta, não havia mais como adiar. Ainda com os olhos marejados, ele pegou as chaves e partiu. O caminho até a casa parecia mais longo do que nunca, como se cada quilômetro fosse uma travessia entre o passado e o presente. Ao chegar, a cena era melancólica. A casa de paredes desgastadas, envolta por mato alto, o silêncio interrompido apenas pelo som do vento passando entre as frestas. Leonardo respirou fundo antes de girar a maçaneta. A porta rangeu, revelando um ambiente coberto por uma fina camada de poeira e o cheiro típico de lugar fechado há muito tempo. Mas o estúdio ainda estava lá, intacto, como se o tempo tivesse congelado aquele espaço em respeito à história que nasceu ali dentro. Leonardo se aproximou da velha escrivaninha, a mesma onde escreveram o primeiro sucesso da dupla. Suas mãos, agora firmes, buscaram a tal gaveta mencionada. Depois de alguns minutos de procura e ajustes, ele encontrou o fundo falso. Um clique. Um encaixe. E lá estava, um pequeno caderno marrom, com capa de couro gasta e o nome L&L rabiscado discretamente no canto inferior. Ao abrir, não conseguiu segurar as lágrimas. Ali dentro, página por página, estavam letras escritas com emoção crua. Algumas completas, outras apenas começadas, com rabiscos e setas indicando onde poderia entrar o refrão, ou uma sugestão de arranjo. Cada música parecia falar com Leonardo diretamente, como se Leandro ainda estivesse ali, soprando ideias ao seu ouvido. No fim do caderno, um bilhete dobrado cuidadosamente. Se algum dia você quiser cantar comigo de novo, aqui está a nossa última parceria. Leonardo leu aquelas palavras em voz alta, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu como se o irmão estivesse ali, ao seu lado, sorrindo. Leonardo passou dias inteiros mergulhado naquele caderno, isolado do mundo, como se o tempo tivesse deixado de existir fora das paredes do velho estúdio. A cada verso lido, a cada rabisco decifrado, ele sentia uma presença viva pairando sobre os ombros, como se Leandro estivesse ali, bem ao lado, completando as frases com um sorriso no rosto. Aquilo não era apenas um conjunto de músicas, era um diálogo entre irmãos que a morte não conseguiu interromper. Havia sofrimento nas letras, sim, mas também havia beleza, esperança e uma doçura que só quem sente a dor com profundidade é capaz de traduzir em arte. Leonardo lia em silêncio, deixando que cada palavra encontrasse seu lugar dentro do peito. E foi nesse silêncio respeitoso que uma decisão amadureceu. Não era sobre carreira, não era sobre fama. Aquilo precisava virar algo maior. Um tributo, um álbum, um gesto de amor. Uma forma de transformar saudade em melodia e eternidade em som. Ele decidiu que gravaria aquelas músicas exatamente como Leandro gostaria. Sem holofotes, sem campanhas de lançamento, sem estratégias de mercado. Seria um presente silencioso, nascido do coração, para ser descoberto pelo público do mesmo jeito que ele descobriu o caderno. Com surpresa, com emoção, com verdade. Leonardo chamou músicos de confiança, entrou em estúdio e gravou cada faixa com respeito quase religioso. Releu cada letra antes de cantar, ajustou melodias, mas nunca mudou o sentimento original. Gravava chorando às vezes, sorrindo em outras, e quando finalmente colocou a última voz no último refrão, sentiu como se tivesse voltado no tempo, como se tivesse feito mais um álbum com o irmão. Só que dessa vez, a distância entre os dois era invisível, mas a conexão, ainda mais forte. Quando tudo ficou pronto, ele preparou uma coletiva de imprensa. Não para promover, mas para dividir, para testemunhar. No dia da coletiva, o ambiente estava carregado de expectativa, mas ninguém imaginava o que estava por vir. Leonardo entrou, com o caderno nas mãos e os olhos marejados. Pediu silêncio, agradeceu a presença de todos e começou a contar.
Leu trechos da carta, mostrou as páginas amareladas, falou sobre o estúdio, sobre a gaveta secreta, sobre a emoção de reencontrar o irmão nas entrelinhas de cada composição. E então, sem aviso prévio, soltou a primeira faixa do álbum. Uma canção escrita nos últimos dias de vida de Leandro, com versos que falavam sobre reencontro, perdão e um amor que nem o tempo consegue apagar. Quando a voz de Leonardo entrou, suave, carregada de emoção, o ambiente parou. Repórteres choravam. Técnicos pararam o que estavam fazendo. A música parecia tocar não só os ouvidos, mas também a alma de cada pessoa presente. Era como se, por alguns minutos, Leandro estivesse ali de novo. A reação foi imediata. As redes sociais explodiram com mensagens de amor, saudade e gratidão. Fãs antigos se emocionaram como se tivessem voltado no tempo. Jovens que nunca acompanharam a dupla descobriram a profundidade daquele laço artístico e fraterno. Pessoas de todas as idades compartilhavam a música, repetiam os versos, comentavam, como se conhecessem a história há anos. Em poucas horas, aquela faixa virou símbolo de algo maior. De que a arte verdadeira não morre. De que o amor entre irmãos é capaz de atravessar o invisível. O álbum, silencioso em sua chegada, virou um grito de emoção nacional. Mas para Leonardo, não se tratava de números, nem de reconhecimento. Era a última parceria com o irmão, a mais profunda, a mais pura. E enquanto a canção ecoava nas caixas de som de todo o Brasil, algo ficou claro para todos. Há conexões que nem a morte desfaz. Conexões que são feitas de alma, de sangue, de música. Conexões que são eternas. E se essa história te emocionou tanto, quanto emocionou o Brasil inteiro, agora é a sua vez de fazer parte dela. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like para não perder nenhuma das próximas histórias que tocam fundo no coração. Mas, mais do que isso, deixa aqui nos comentários o que essa história despertou em você. Qual música da dupla marcou a sua vida? Que lembrança veio à tona enquanto você ouvia essa última canção? Compartilha com a gente, porque cada comentário aqui também é uma homenagem. E quando a gente escreve, a gente eterniza. Afinal, histórias como essa não devem ser apenas ouvidas, devem ser sentidas e divididas com o mundo.